Sabe aquela sensação de quando a gente tá fazendo alguma coisa e o tempo simplesmente desaparece? A gente fica tão focado, tão imerso que o mundo some? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa sensação que tem um nome, Flow, ou a experiência ótima. Nós vamos desvendar o que tá por trás desse estado mental, tudo baseado no trabalho incrível do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. E vamos ver como isso pode ser, quem sabe, a chave pra uma vida com muito mais sentido. Vamos lá. Pra começar, vamos pensar num paradoxo bem doido da nossa vida hoje em dia. A gente vive numa época com conforto, com acesso à informação que, olha, é sem precedentes. Coisas que nem os imperadores romanos poderiam sonhar. E mesmo assim, por que tanta gente sente que a vida tá sendo gasta entre ansiedade e tédio? É uma pergunta e tanto, né? Pensa só nisso. Hoje, uma família comum tem acesso a entretenimento e a banquetes que, sério, superam o que o Rei Sol tinha lá no Palácio de Versalhes. Mas será que isso tornou a gente mais satisfeito? As pesquisas e a nossa própria experiência muitas vezes dizem que não. Parece que essa sensação de bem-estar tá sempre escapando da gente, não importa o quanto a gente acumule. E a raiz desse problema, segundo Csikszentmihalyi, tem um nome: entropia psíquica. É basicamente o estado padrão da nossa mente quando a gente deixa ela solta. Sem um foco, ela tende ao caos. Sabe como é? As preocupações com o trabalho, os medos sobre o futuro, as dúvidas, tudo isso começa a brigar pela nossa atenção e cria uma verdadeira desordem interna. E é essa desordem que impede a gente de curtir o momento presente. Mas felizmente, existe um antídoto para esse caos todo. É um estado que o autor chamou de flow, ou fluxo. É aquela experiência de estar tão, mas tão imerso numa atividade que todo o resto parece simplesmente desaparecer. Vamos ouvir como as pessoas que vivem isso descrevem essa sensação. O que é fascinante nessa descrição de uma dançarina é a pureza do foco. No auge da performance dela, não tem espaço para essa tal de entropia psíquica. Não tem espaço para as preocupações do dia a dia. A consciência e a ação se alinham de um jeito perfeito. A energia simplesmente flui, sem esforço nenhum, para a tarefa que está na frente dela. E aqui, um alpinista leva essa ideia um passo adiante. A separação entre o eu e a atividade, ela se dissolve. A consciência e a ação viram uma coisa só. Não existe mais um eu pensando em escalar a montanha. Existe só o ato de escalar. É essa perda temporária do ego que está no coração da experiência de flow. Então, o ponto central é este. O flow é um estado de ordem na consciência. É quando a nossa energia mental, em vez de se perder no caos, é totalmente investida em metas que são claras, que são alcançáveis. É quando a gente se sente no nosso melhor, agindo com controle, com maestria. É por isso que é chamada de experiência ótima. Tá, mas como é que a gente chega nesse estado? Não é por acaso. O flow aparece quando certas condições acontecem. É quase como uma receita, sabe? Com ingredientes bem específicos que a gente pode aprender a usar. Vamos ver quais são eles? Bom, aqui estão os 3 pilares. Primeiro, metas claras. É saber exatamente o que precisa ser feito a cada momento. Segundo, feedback imediato. É receber informações constantes sobre o progresso. E o terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, é um equilíbrio super delicado entre o nível do desafio e o nosso nível de habilidade. Esse quadro aqui é simplesmente brilhante pra gente entender essa dinâmica. Olha só, quando o desafio é alto, mas a nossa habilidade é baixa, o resultado é ansiedade. Por outro lado, quando a nossa habilidade é alta, mas o desafio é baixo, a gente cai no tédio. A apatia é quando os dois são baixos. Mas, quando um desafio que tá à altura encontra uma habilidade correspondente, aí, nesse quadrante mágico, é onde o flow acontece. Vamos detalhar um pouco mais. A ansiedade é aquele sentimento de não vou dar conta, de estar sobrecarregado. É como tentar jogar uma partida de xadrez contra um grande mestre, sem nem saber direito as regras. A tarefa parece impossível, e a nossa energia mental vai toda pra preocupação e pro medo, e não pra uma ação focada. E o oposto também é um inimigo do flow, né? O tédio. Ele aparece quando a gente é bom demais pra tarefa. Imagina agora o mesmo grande mestre de xadrez jogando contra um iniciante total. Não tem desafio, não tem engajamento, a mente começa a viajar, e a experiência vira uma coisa monótona, vazia. O flow, então, vive nesse corredor estreito, bem ali no limite da nossa capacidade. A atividade desafia a gente o suficiente para exigir concentração total, mas não tanto a ponto de paralisar. E é nesse canal que a gente não só sente prazer, mas a gente também cresce. É onde o aprendizado acelera e as nossas habilidades vão se expandindo para encarar desafios cada vez maiores. A essa altura, pode até parecer que o flow é uma coisa reservada para atletas de elite, para artistas geniais, ou sei lá, para cirurgiões. Mas a descoberta mais fascinante de Csikszentmihalyi é que o flow está disponível para qualquer um, em qualquer atividade. Vamos ver alguns exemplos que são, assim, surpreendentes. Esse é o Rico Medellín. O trabalho dele era fazer a mesmíssima tarefa de 43 segundos centenas de vezes por dia. Parece a receita perfeita para o tédio, né? Pois é, mas não para ele. O Rico transformou a tarefa num jogo. Ele cronometrava a si mesmo, ele refinava cada movimento e o objetivo dele era quebrar o próprio recorde. Ele criou metas, feedback e um desafio que não parava de crescer. Ele encontrou flow onde ninguém imaginava. Agora, se prepara para um exemplo ainda mais extremo. Numa prisão húngara, intelectuais que estavam no confinamento solitário, sem papel, sem caneta, organizaram um concurso de tradução de poesia. Eles memorizavam tudo e passavam as versões de uma cela para outra usando códigos. No ambiente que foi projetado para destruir a mente, eles criaram uma atividade complexa que permitiu que eles ordenassem a própria consciência e assim sobrevivessem.
A lição aqui é muito clara. A oportunidade para o flow não está na atividade em si, mas na forma como a gente encara a atividade. Ele pode ser encontrado numa cirurgia de altíssima precisão, mas também no cuidado diário de um pomar. Tá no xadrez, tá na música e tá até mesmo numa conversa profunda e envolvente com um amigo. E isso tudo nos leva à conclusão central de toda essa ideia. O flow não é só sobre se sentir bem por um momento. É sobre uma coisa muito mais fundamental. É sobre aprender a tomar o controle do nosso próprio mundo interior. Essa citação resume tudo, né? Essa busca sem fim por controlar o mundo externo. Mais riqueza, mais poder, mais status, muitas vezes acaba sendo uma armadilha. A verdadeira fonte de um bem-estar que dura vem de dentro, da nossa capacidade de criar ordem na nossa própria consciência. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Em outras palavras, a felicidade não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. É a capacidade de transformar o caos do dia a dia em experiências de flow. E quem aprende a fazer isso consegue encontrar propósito e satisfação até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, tá. Como a gente pode trazer mais flow para a nossa vida? Aqui está um roteirinho prático. Para qualquer tarefa, desde lavar a louça até escrever um relatório, a gente pode aplicar esses princípios. Defina uma meta pequena, crie um jeito de medir o progresso, mergulhe de cabeça na tarefa e, conforme for ficando mais fácil, encontre uma forma de tornar a coisa toda um pouquinho mais desafiadora. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. A beleza do flow é que ele devolve pra gente o controle sobre a qualidade da nossa vida. Ele mostra que as experiências mais ricas não são passivas, mas sim ativas. Elas não são compradas, são criadas. A questão, então, não é onde encontrar o flow, mas sim como nós vamos criá-lo no nosso próprio dia a dia.